Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador reeleito Pedro Matos, do Avante. Quais as expectativas da nova legislatura na Câmara Municipal de Fortaleza? Qual a agenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico na Câmara Municipal? Vamos falar dos principais projetos defendidos por Pedro Matos no Legislativo da cidade. Ainda, os planos políticos do convidado para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Pedro Matos é advogado com pós-graduação em Direito Empresarial e em Direito Eleitoral. O entrevistado é mestrando em Administração Pública. Pedro Matos já foi filiado ao PSDB, PROS e PL. Atualmente está no partido Avante. Vereador de Fortaleza reeleito em 2024, o convidado foi reconduzido à presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Casa. E é com o vereador Pedro Matos que converso no programa de hoje. Vereador, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo ao programa Político. Obrigado pelo convite aceito. Obrigado, Erivaldo, mais uma vez aqui participando do seu programa aqui da TV Otimista. Fico muito feliz em estar retornando aqui, reeleito como vereador e também com essas novas expectativas para o próximo biênio da presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal. Eu espero aqui contribuir com essa entrevista. Vamos falar bastante sobre isso, mas eu queria tocar num ponto que eu acho que diz respeito à recondução do senhor, que é o fato de você já ter presidido uma comissão e agora é reconduzido. Qual é a mensagem que seus pares que escolheram o senhor para seguir à frente dessa comissão importante, diga-se, representa na responsabilidade daqui para frente? A gente fica feliz de ser reconduzido à presidência da comissão. Sem dúvida alguma também esse é um aceno pelos meus colegas parlamentares que de forma unânime votaram em mim para ser presidente novamente na Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a certeza de que nesses últimos 2 anos a gente conseguiu fazer um bom trabalho, revitalizando alguns espaços públicos para fortalecer os empreendedores da cidade, facilitando a vida de quem quer empreender. Conseguimos estreitar um bom relacionamento com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, fazendo com que alguns programas da Secretaria fossem levados para perto da Câmara, ou seja, os vereadores tiveram a oportunidade de conhecer ainda mais os programas que estavam sendo desenvolvidos pela Prefeitura e, consequentemente, ter força política dentro da comissão para levar esses programas para os bairros de Fortaleza, para suas bases eleitorais, para onde você faz o seu trabalho parlamentar, e isso foi importante porque me credenciou junto aos vereadores para passar esses mais 2 anos aí, 2025 e 2026, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, independente de ideologia partidária. Nossa comissão são 7 membros de diferentes partidos, então eu acredito que esse trabalho é suprapartidário para que a gente possa fortalecer ainda mais o empreendedor de Fortaleza, o comerciante, os conjuntos habitacionais que possuem comércios vivos e próprios, porque o comércio de Fortaleza mudou muito nos últimos anos. A última vez que eu vim aqui até tratamos sobre isso, Erivaldo, que hoje o comércio não é só mais o centro da cidade ou o shopping center, O comércio está abundante em vários bairros e principalmente quando você tem um potencial dentro do bairro, seja através do box do empreendedor no conjunto habitacional ou até mesmo aquele cidadão que passa a comercializar em uma pracinha, em frente a uma areninha, que passa a ter um carrinho empreendedor. Então, se a prefeitura passa a possibilitar essas situações, você começa a trazer o comércio para dentro da sua rua, para perto do seu bairro, para perto de uma pracinha, de uma areninha dessa, que é um equipamento público que passa a ter de fato e desenvolver de fato o comércio naquele local, naquela região. Exatamente. Só que aí, presidente da comissão, geralmente um comércio ele começa ali de forma
bem amadora, informal, voluntária, muitas vezes. informal, e de repente precisa regulamentar espaços, regulamentar a quantidade, dependendo, por exemplo, do bairro, daquela vocação. Isso também chega a ser uma preocupação da comissão? Com certeza. Geralmente chega essas demandas para a gente, para os membros da comissão. Como a gente criou uma relação com esses órgãos da prefeitura que geralmente regulamentam essas situações, né, chega de um carrinho, um empreendedor que quer ter uma permissão para comercializar na sua rua, em frente à sua casa, como também chega ali um regramento de possibilidade de colocar mesa em frente àquele carrinho. Aquele carrinho empreendedor começa a crescer, aquele comércio de espetinho começa a crescer, ele começa a ter gente ali no entorno. Um food truck chamado? Um food truck como que era em pé, um container. Nós aprovamos na última legislatura, e foi um trabalho da comissão, o regramento e a regulamentação dos containers, né? Não tinha no regramento da cidade a possibilidade de colocar container em alguns locais, né? E o container é um objeto já moderno, né? E no mundo inteiro tem essas possibilidades, né? Você tinha o trailer, mas não tinha os containers, porque os containers dá para englobar a cozinha, né? Você consegue refrigerar mais fácil. Então nós aprovamos. Mas é com parâmetro de tamanho e tal? Isso, tudo regulamentado. Exatamente. Já é e esse era o problema, porque antes a população botava o container do jeito que queria, às vezes tinha uma fiscalização, aí se enquadrava como trailer. Não é um trailer, é uma outra coisa. Então agora a gente tem um regramento específico para o container, né? Com o regramento também de espaço da via, né? Tem que ter uma metragem específica para dar um espaço entre a via pública e a praça, para que eles possam de fato comercializar de uma forma regrada e bonitinho, né? Com a permissão, com a regulamentação. Com né? higiene, etc. Exatamente. Então, e até facilita para a GFIS, a fiscalização, ter ali na lei o que de fato ela precisa fiscalizar, porque senão ficava muito aberto, muito abrangente e não tinha um regramento específico para quem queria comercializar em container, né? Então ajudou muitos empreendedores nesse sentido. Eu acredito que foi um trabalho da comissão, tanto é que o projeto foi de autoria do ex-presidente da Câmara, Gardel Rolim. A comissão pediu para que ele desse entrada, para ter mais força ainda, e, consequentemente, aprovamos, e no final do ano passado virou lei, através da sanção do prefeito Sarto. Agora, quando se fala, presidente, desse comércio que é fixo, não chega a ser um comércio ambulante, etc., em relação a comidas, etc., a gente está falando de espaços em toda a cidade ou em bairros mais populares, etc., porque geralmente na área mais nobre a própria população fica ali olhando porque eu vou permitir um trailer em frente ao meu condomínio. Então, assim, tem um pouco dessa discussão? Tem. As regionais é que tratam muito sobre isso, quais são os locais apropriados, né? Praças, tem que ter um abaixo-assinado também, né? Não é só o cara querer ali colocar... Escolher e tal. Não é assim que funciona, né? Tem tem que ter um apelo, muitas vezes surge de um apelo, porque o empreendedor quer colocar, começou a comercializar ali, já começou a população a aderir àquele comércio, àquele estabelecimento, né? Então eu posso citar aqui inúmeras pracinhas que começaram assim e passaram a dar certo, né? É claro que nessa área mais nobre, aí eu puxo para, vamos dizer assim, para a Aldeota, o Meireles, a própria Beira-Mar é o grande exemplo, né? Começou com algumas feirinhas, com alguns trailers, alguns ambulantes, de modo informal, e hoje, graças a Deus, já tem algo mais regulamentado, mais regrado, né? Também cito muito a questão do regramento de mesas e cadeiras, né? Antes era solto, né? Nos últimos anos é que passou a ter um regramento. Todo espaço desse de trailer, container, o próprio food truckzinho, agora precisa ter um regramento para quantidade de cadeiras e mesas, porque senão vai ficar poluindo ali, né? Porque como é rua, como é um uso de uma via pública, eles autorizam. A Regional 2, por exemplo, autoriza 6 cadeiras e 2 mesas ali para aquele estabelecimento. Não, naquele local é mais apropriado para ser 4 mesas e 10 cadeiras, consegue chegar lá, né? Tem um exemplo muito que eu gosto de citar, que foi o da Vila Pita.
Vila Pita é ali na rua Novinda Pires, Sabino Pires. Foi através do nosso mandato aí que conseguimos viabilizar essa revitalização desse espaço público. Eram mais de 16 comerciantes ali naqueles locais, né, entre empreendedores de bares, restaurantes, profissionais liberais. E antes era uma rua muito feia, né, era uma ruazinha bem desestruturada. E a gente conseguiu reunir os empreendedores e colocamos aí o piso intertravado. Chegamos num consenso entre as duas ruas. Uma das ruas ela é de fato ser fechada, né? Então hoje o pedestre anda ali, consegue caminhar, vai ali no sorvete, vai na cafeteria andando, né? Não estaciona mais ali. E aí a gente conseguiu chegar num consenso também de regramento de quantas mesas aquele restaurante poderia colocar em frente à sua, já que poderia ter ali o espaço de pedestre, né? E graças a Deus está sendo um sucesso, né? Com certa ordem, né? E com, de fato, a clientela adorando e querendo estar presente, porque com uma iluminação nova, com uma coisinha, com o intertravado bonitinho, né? Então tudo isso é um chama. E agora a outra rua que não fechou, né? Que ainda passa carro, antes não queria fechar e agora já está querendo, né? Já está mudando de opinião, porque viu que deu certo. Exatamente. E é uma experiência muito boa porque tem ali um toque da coisa mais bucólica, quase uma vizinhança, aquela coisa um pouco nostálgica de cadeira na calçada, né? Com certeza. Fica uma coisa mais ali social, tem né? um amigo meu que ele possui uma hamburgueria ali. Então o cara sempre estava, o cliente dele entrava, estacionava ali perto, entrava, pegava o sanduíche, ficava no ar-condicionado e ia embora, né? E aí, quando ele viu que ia começar essa obra, ele pensou, opa, aqui tem uma oportunidade de eu vender o hambúrguer e vender um chopp também, porque o cara fica na parte de fora, já vira um movimento já mais boemio, né, ali e tal. Então o cara pede um hambúrguer e ao mesmo tempo ele criou a parte do barzinho ali, né? Então surge outras oportunidades para os empreendedores, né? Fica um cenário mais bacana. E agora tem o outro lado, né? Você colocou um exemplo assim, perfeito de como a coisa pode funcionar, de como a coisa funciona. Agora, há outros exemplos que precisam ser olhados, né? Por exemplo, em alguns bairros da cidade, você tem uma churrascaria que vende ali a bebida nos finais de semana, geralmente ocupa o canteiro do outro lado da rua, às vezes numa avenida, então você cria problema de destruição ali da grama no canteiro, você expõe as pessoas, cadeiras e mesas, às vezes em via pública, final de semana tem esse complicador de, às vezes, pessoas irresponsáveis saírem conduzindo veículos alcoolizados. Exato. Então, assim, você tem ali uma série de fatores que pode levar a uma tragédia, uma criança ir atravessando ali e ser atropelada. No ano passado, eu fui procurado por alguns empreendedores da Cidade 2000. E ali já é um canto, digamos assim, polêmico, né? Exato. Que sempre tem algo às vezes que passa, né, do exagero, começa a entrar nos excessos. E alguns bares e restaurantes passaram a ser prejudicados por outros que faziam de forma errada, né? Botavam mesas e cadeiras praticamente em toda a rua e música ao vivo até a madrugada adentro, né? E passando dos limites de horários, né? E muitas vezes atrapalhou quem fazia de forma correta. Isso. Né? Esse era o problema. Ali na Cidade 2000 é um polo gastronômico, é um polo cultural mesmo já da cidade e que muitas vezes a população deixou de ir porque virou uma coisa desorganizada, né? Então eu tentei no ano passado reorganizar e reestruturar isso daí, né? Agora tinha uma polêmica, por exemplo, porque um barzinho queria colocar uma música ao vivo e o outro não queria, ou aquele dia era para aquele barzinho colocar e no outro dia era o outro, mas os dois colocavam no mesmo dia. Então tem certas situações que a gente, como vereador e defensor do empreendedor, a gente tem que também organizar para não ficar uma coisa desorganizada. E buscar o ponto de equilíbrio do interesse público e do empreendedorismo. Né? Exatamente. É isso. Como é que faz para chegar à comissão? Deixe seu Instagram aqui para quem quiser acompanhar seu mandato. Quem puder me acompanhar aí nas redes sociais, meu Instagram é @PedroGomatos, meu Facebook também. Estamos aí no Threads,
no X, né, que era o antigo Twitter, estamos aí também no canal do YouTube, então quem puder me acompanhar, me seguir, até no TikTok eu tô, viu, Erivaldo? Então, certo. Não tem como Você fugir, é um TikToker, né? E o nosso gabinete é o Gabinete 04, às terças-feiras, geralmente é a nossa reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Aberta para quem chegar? É aberta na sala das comissões, né? da Câmara, às 10 horas. É até uma pauta nova que a gente está discutindo com o novo presidente da Câmara, Léo Couto, que é as transmissões ao vivo das comissões, assim como acontece aí na Assembleia. Isso. A gente espera que dê essa visibilidade a mais às reuniões de comissões, né? Porque hoje é só transmitidos as sessões solenes e o plenário, né? As sessões em geral. Mas, às vezes, são projetos de interesse público que está sendo votado ali na comissão e que a população, às vezes, não tem acesso através de uma transmissão pela TV Fortaleza, seria interessante. Exatamente. É muito interessante a ideia, inclusive porque, vereador, é educador. Porque, para quem não conhece o trâmite legislativo, né? Acha que acontece, mas, assim, de maneira geral, o público acha que aqueles projetos chegam ali no plenário, são votados sem discussão. Sem passar por uma comissão. Só que né? há projetos que rendem discussões e discussões lá na comissão técnica, então essa visibilidade ajuda a população a entender de por que aquele projeto, às vezes, quando chega no plenário, ele já chega ali meio que mastigado. Né? Quem já estiver de acordo permaneça como está aprovado. Já está todo mundo sabendo ou não, mas tem um bastidor com certeza. Que com essa visibilidade vai ajudar bastante. Isso aí, eu até cito como exemplo o projeto que a gente aprovou na comissão, que é o de educação financeira nas escolas públicas, né? Mas foi 1 ano e meio que nós tivemos passando, discutindo, reorganizando quem seriam os responsáveis na secretaria, né? E aprovamos, mas às vezes parece que de fato foi uma coisa meio automática. Mas na verdade teve um trabalho, né, a ser feito e construído no parlamento. Bacana. Pedro, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Com o segundo bloco desse bom bate-papo com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Pedro Matos, do Avante. É rapidinho, a gente volta, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Pedro Matos. Ele é vereador de Fortaleza, reeleito, portanto, no segundo mandato, é do Avante e preside na Câmara Municipal de Fortaleza a Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma das mais importantes comissões da Casa, e também está na internet. Como é que faz para lhe encontrar, Pedro? É isso aí, pode me seguir aí no Instagram. Meu Instagram é @PedroGomatos, meu Facebook também, TikTok, Threads, né? Estamos no X e até canal no YouTube, então quem puder me seguir aí para bater esse papo, trocar uma ideia, @PedroGomatos. Certo. Ô Pedro, eu queria retomar um ponto do primeiro bloco, quando você falou que a comissão lhe reconduziu, que você prestou um bom trabalho. Só que a comissão, ela está num ambiente de Câmara Municipal diferente politicamente, inclusive é outro grupo que está na Prefeitura. É interessante essa minha observação, porque essa reconfiguração das forças, né, não mexeu, por exemplo, na comissão, o fato de você esteve presidente e segue presidente. Significa que tem uma certa autonomia em relação aos humores políticos, né? Eu acho que isso é interessante se destacar, tanto pelo fato da gente ter conseguido construir essas alianças com os outros vereadores, independente de ideologia partidária, e também com o novo presidente da Câmara, o Léo Couto, né, um cara jovem, preparado, que a gente tem creditado forças nesse trabalho para os próximos 2 anos do presidente Léo, e que credibilizou quando eu conversei com ele sobre o meu interesse de continuar na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Ele não titubeou, sabia do nosso trabalho, né? E os outros membros, colegas também, do qual eu conversei para pedir o apoio também, perceberam que era importante por essa experiência que eu vinha adquirindo, por essa relação que eu vinha construindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal. E já no nosso primeiro passo, após a reeleição
da minha pessoa como presidente novo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi marcar uma reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, porque a gente precisa estar alinhado com os programas da Secretaria, até para propor ideias, né, ajustes dentro dos programas e passar a entender o que de fato vai continuar, o que vai mudar, de que maneira a atuação da Secretaria vai acontecer. Existem os equipamentos do empreendedor, né, centro de referência do empreendedor na cidade de Fortaleza e a boa parte deles tinha alguns programas, né, como o Fortaleza Capacita, que é a capacitação, a questão do Nossas Guerreiras, o programa Meu Carrinho Empreendedor. Então, a nossa intenção vai continuar esses programas? Então, de que maneira a comissão pode ajudar e contribuir para chegar nos bairros? Ou se houver um filtro para saber os que seguem, como Exatamente. É que quais os critérios? Quais são os outros programas que vocês têm em mente? O que vai ser ajustado? Isso aqui funcionou, não funcionou. Isso. É bom também uma nova gestão, porque muitas vezes as mudanças ocorrem e aperfeiçoam alguns programas, né? Ou fazem alguns ajustes para, de fato, melhorar. Então, a nossa primeira pauta, né, nossa primeira reunião pós-eleição foi ir até o secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal, Antônio José, e o secretário executivo, que é um jovem xará, amigo meu, Pedro França, do qual a gente já tratou de algumas possibilidades aí para o futuro. E já convidei o secretário para meados de junho, né, antes do recesso parlamentar em julho, fazer uma visita na comissão para falar um pouco sobre esses projetos que estarão em andamento nesse primeiro semestre. E, aliado a isso, estamos em contato com as entidades também de classe, como a CDL Jovem, a Associação dos Jovens Empresários, para estar dando ideia e aproximando a sociedade civil da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. É importante o que você fala, essa ponte que o Léo Couto fez entre a comissão e a secretaria, né? Isso. Ambas, inclusive, coincidentemente com o mesmo nome, né? De Desenvolvimento Econômico. Verdade. Porque na gestão anterior era, inclusive, filiado o presidente do partido, né? Do seu partido, Exatamente, Avante, o né? Rodrigo Nogueira, né? Nós conseguimos bater uma bola, né? Muito boa, assim. Sempre que possível, o Rodrigo estava nos passando números, nos atualizando das capacitações, dos programas, e a gente tinha essa transparência, né? E eu acredito que após essa visita ao secretário Antônio José e ao secretário executivo Pedro França, essa, digamos assim, relação vai se consolidar e crescer ainda mais, né? Tivemos também conversas sobre o fortalecimento dos benefícios fiscais municipais, né? Fortaleza precisa fortalecer algumas áreas, algumas regiões. Existem dentro desses benefícios o fortalecimento da Praia do Futuro, do centro da cidade, né? Da Praia de Iracema. Então, alguns benefícios que já existem, alguns programas como o Prodefó, o programa de startups também, que eu quero pontuar mais isso. Nos últimos 2 anos a gente não divulgou tanto e eu espero poder divulgar para que mais empresas, mais indústrias venham para Fortaleza, participem e também possam aderir a esses benefícios que muitas vezes elas têm direito, mas não têm o conhecimento, né? E aí precisa a Comissão de Desenvolvimento Econômico divulgar. E o porquê disso? Mas Pedro, a empresa, a indústria já está aqui em Fortaleza, mas por que dar esse benefício? Muitas vezes é a partir de um benefício desse que ele consegue empregar mais ou deixa de ir para um outro município, né, que já está dando um terreno. Muitas vezes tem indústria que está em Fortaleza, mas vai para Maracanaú, ou vai para Guaiúba, ou vai para Chorozinho, porque tem um polo industrial lá. Maranguape também. Maranguape, e a prefeitura passa a disponibilizar o terreno e, consequentemente, fica o custo e benefício aí, reduzindo ISS, IPTU. Vale mais a pena ela ir para um outro local. Então, muitas vezes, Fortaleza precisa convergir também nesse sentido de facilitar a vida de quem quer prosperar aqui na cidade. Exatamente. E, às vezes, uma isenção fiscal é um tributo que já não ia entrar, ou não entrará caso a empresa não fique. Ou seja, está apenas fazendo ali uma renúncia e, do outro lado, está havendo muitas vantagens. No final das contas, é mais vantajoso dar um benefício fiscal para que ela possa empregar mais ou para que ela possa se manter no município, ou ampliar, ou modernizar, porque existem algumas exigências também para aderir a esse benefício. Muitas vezes uma das exigências é
a ampliação da sede, né? Modernização do maquinário daquela empresa, ou mais postos de comprovação de que está contratando mais gente. Entendi. Né? E tem uma contrapartida ali. Tem né? a contrapartida. Então, é interessante a gente divulgar isso para saber quais são as empresas e indústrias que têm esse benefício, pode ter esse benefício, para que essas empresas prosperem ainda mais aqui na capital. Entendi. Você citou aí um item que eu poderia chamar de agenda da comissão, né? Esse aí é um dos itens. O que mais está previsto no planejamento dos trabalhos do seu colegiado? Essa é uma das agendas que eu quero pontuar, que a gente não conseguiu pontuar bem nos últimos 2 anos. Eu espero que a gente consiga fortalecer isso e essas visitas dos boxes do empreendedor na cidade. Atualmente, Fortaleza conta com alguns boxes do empreendedor, né? O prefeito Sarto e o prefeito Roberto Cláudio entregou alguns, né? Com o sucesso dos boxes da Beira-Mar, dentro dos conjuntos habitacionais, por exemplo, cito aqui o do Alto da Paz, ali no Vicente Pison, que é onde eu circulo bem, foram entregues 116 boxes. E aí vende de tudo, vende camisa, calçado, jeans, eletrônico, né? Tem até box do empreendedor com artesanato, ou com lava-carro, é uma divulgação de lavagem de carro. Tem uma cidadã chamada Mirella lá que vende roupas para evangélicos, né, que é para participar. É bem nichado ali. Nichado. Né? Então são oportunidades que fazem a pessoa, né, o cidadão, o empreendedor, sair ali do online, muitas vezes, não ficar só no online e passar a vender no presencial. Né? E eu quero fazer essas visitas nesses locais. Né? Existem inúmeros boxes do empreendedor hoje e a gente precisa fazer essa agenda dos boxes do empreendedor. Outro ponto que eu citei também, da Vila Pita, né, que foi uma revitalização de espaços públicos. A gente quer puxar para a comissão, locais que têm essa mesma possibilidade que nós tivemos de revitalização da Vila Pita, para aprimorar em outros locais e fortalecer o empreendedorismo. Né? Depois que eu divulguei o sucesso da Vila Pita, vários outros empreendedores me demandaram, me citaram da Vila Baixar, me citaram um outro ali na Leonardo Mota, né? Tem um outro na Maraponga, um no Conjunto Ceará. Então eu espero estar fazendo essas visitas em loco e tentando fazer os orçamentos, né? Porque como foi o da Vila Pita, nós aprovamos na Câmara o projeto de indicação da reestruturação da vila, colocamos como emenda individual, por mais que nossa emenda lá na Câmara não seja impositiva, né? Que é aquela que obriga o prefeito a executar, mas ganha força, né? Na divulgação, você chega no secretário de Infraestrutura informando que foi colocado uma emenda para o orçamento sobre aquela reforma. E a gente quer fazer isso também com essas outras estruturas, avaliar quais são as mais oportunas para fazer o orçamento daquela obra, né? A partir desse orçamento, nós conseguimos destacar ali no orçamento municipal da prefeitura para que aquela obra seja viabilizada, né? Tem uma ali próximo ali ao Shopping Del Passeio também, que é uma rua de pedrinha, mesmo estilo da Vila Pita, e que existem vários restaurantes. Eu não sei o nome da vila lá, mas depois eu vou até divulgar. E eu já fiz uma visita, tem loja de roupa, tem loja de cosmético, tem loja de eletrônico, tem restaurante, né? São vários comerciantes e eles já vêm me pedindo isso para que a gente possa, de fato, passar um intertravado e, se possível, né, com o consenso de todos, fazer ali uma rua exclusiva para pedestre também, para facilitar o comércio. Então esse é um outro ponto que a gente quer tratar na comissão, que é essas visitas nesses espaços que possivelmente a gente possa revitalizar e melhorar a ambiência do comércio local, né? Exatamente. E o bacana, Pedro, é que a gente já tem um exemplo feito, que saiu, era uma ideia e hoje é uma realidade, que é a Vila Pita, ou seja... Aí o pessoal acredita, dá né? para dizer, olha, dá para fazer porque nós já fizemos, né? Exatamente. A gente sabe como é que faz, né? Outra coisa que surge muito, né? Mas aí são demandas mais pontuais, às vezes é uma faixa de pedestre em frente ao comércio, ou é uma lombada que me solicitam. Então são situações que dentro da comissão também passa a surgir, né? Esses eventos, esses
encontros, ou muitas vezes o empreendedor quer fazer algum evento de entretenimento, às vezes é um fechamento de uma rua ali naquele momento ali por um dia, né? E a gente então tenta criar essa relação com a regional para facilitar e fortalecer. Às vezes é num sábado, tem uns empreendedores ali, eles querem fazer uma feirinha e quer fechar a rua para facilitar a clientela trafegar ali, né? Então são demandas que a gente divulgando vai começar a vir mais, né? Exatamente. Então aproveite e deixe novamente suas redes sociais, porque quem está nos acompanhando certamente conhece alguém ou frequenta algum local que poderia ser beneficiado. E muitas das vezes surge mesmo das redes sociais, né? No meu Instagram, eu mesmo que estou lá respondendo, Facebook também. Então, quem tiver alguma demanda nesse sentido ou alguma ideia que possa me passar para a gente protocolar lá na Câmara ou marcar uma reunião numa regional do qual você empreende, né? Ou até mesmo tentar ajudar em alguma situação ou outra que você possa desconhecer o caminho a nível municipal. Então, aproveito aí para divulgar meu Instagram, é @PedroGomatos, meu Facebook também, TikTok também. Estou no Threads, estou no X, então tem todos os caminhos aí, além do gabinete físico lá, que é o gabinete 04. Muito bem. O setor de desenvolvimento econômico da cidade não é só a secretaria propriamente, né? Você tem aí, você já falou que é algo intersetorial, né? Porque diz respeito às finanças, a regulamentação de espaços, né? Regionais, a fiscalização, no caso a AGFIS, né? E aí a comissão ela tenta ver a demanda em várias áreas, né? Exato. A gente cita aí pelo menos umas 5, 6 secretarias que teria esse diálogo conosco, né? Entendi. Além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente trata muito com a MC também, porque são essas situações de faixas de pedestre em frente aos empreendimentos, né? Ou uma lombada, ou uma sinalização que pode ser ajustada. A própria Etufor, muitas vezes os comerciantes me pedem para tentar ajustar uma rota para ajudar os funcionários daquele. Às vezes é um supermercado que pede para Pedro, se você conseguir alterar aqui a rota para o meu funcionário deixar de andar 10 quarteirões para pegar um ponto de ônibus e passar a andar só né? Então são demandas que surgem também. A MC, a Etufor, essa questão do tráfego. É a Cefim, porque, enfim, a Secretaria de Finanças acontece muito um pagamento de imposto, de um tributo, é um alvará, né, que nos solicitam para verificar, para saber se está tudo regular. As próprias regionais mesmo, que é a questão das permissões dos comércios em si, as autorizações, né? E a Secretaria de Infraestrutura, que é quando a gente pede aí, ou a SEGE também, algum tipo de intervenção naquele local. Seja uma obra mais estruturante ou até mesmo um tapa-buraco, uma desobstrução de galeria, de bueiro, que possa estar atrapalhando ali naquela região, naquela rua. Então, todas essas secretarias é um conglomerado de secretarias do qual a gente precisa estar se relacionando. Muito bem, Pedro. Muito bacana essa sua informação, porque dá aquela ideia da Câmara mais próxima do cidadão. Não é só uma casa de discussão política. O dia a dia da cidade acaba adentrando essas comissões, né? Com certeza. Que discutem a cidade. Né? E eu faço questão, muitas vezes, de quando eu marco essas reuniões nas secretarias, nas regionais, convidar o cidadão que tem aquele pleito, né? Ou muitas vezes está com alguma dificuldade, de participar também da reunião. Para entender melhor, né? Exato, para saber o trâmite, porque aí não fica só de boca, né? O secretário ficou de fazer... Fica parecendo má vontade. Exato, e às vezes não é, né? Muitas vezes é a questão da burocracia em si, que a gente tenta ultrapassar, né? Muitos obstáculos, muitas vezes na administração pública, mas com a ida, muitas vezes, do demandante, né? Do cidadão, ele passa a entender o fluxo e até entende mais como é que ele deve proceder. E o secretário geralmente entende também a dor daquele cidadão que eu levei até ali, não é a dor transmitida tão somente pelo vereador, ela acaba sendo transmitida também
pelo cidadão que está passando no dia a dia por aquela situação. Exatamente. E se for uma situação de comércio, atividade econômica ou outra que seja de pequeno porte, onde tem ali um pouco do improviso, às vezes é questão de regulamentar, de saber os caminhos. Exato. Olha, estruture melhor seu negócio para que ele tenha acesso a tais benefícios. Quer dizer, que é mais ou menos por aí, né? Tem que ter um setor que oriente, né, esse cidadão, e as regionais possuem isso, né? Às vezes ele não indo até a secretaria, ele fica com as informações distorcidas muitas vezes, porque escutou de um vizinho, escutou de um amigo, e indo até a secretaria ou até a regional, ele passa a escutar dos técnicos, né? E facilitando ali a vida dele na hora de conseguir as coisas. Isso, e dá outro gás, porque a pessoa que acorda todo dia pensando no seu pequeno negócio e não sabe o caminho, deve ser angustiante. Você fica sempre naquela aflição. Melhor, né? Eu conheço um espetinho. Pensa em desistir. Exato. Tem um amigo meu que tem um espetinho e ele já está crescendo, né? Então ele já está naquela aflição de: será se eu vou crescer, mas quando eu crescer vai vir a AGFIS aqui e vai me impedir de um crescimento, né? Então, no passo que ele cresce, ele tem que estar com a consciência de que ele tem que estar se regulamentando também, né? Mas muitas vezes o cara acorda só pensando em fazer os espetinhos, né? É verdade. Então, tem situações que você tem que, como empreendedor, tem que ter digamos assim, uma noção de que é melhor eu me reorganizar agora do que lá na frente, quando eu já estiver grande, vinha uma AGFIS e o baque ser maior, né? Porque eu estou desorganizado, ou estou invadindo uma via pública, ou estou inadimplente com alguma situação, né? Muito bem, Pedro. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco aqui no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe aqui no programa Política da TV Otimista, Pedro Matos. Ele é vereador de Fortaleza reeleito, está no Avante, né? Já esteve no PSDB, no PROS e também no PL. E hoje está no Novo Momento Político, né? Como é que está o mandato? A gente falou bastante nos dois primeiros blocos da sua atuação à frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Para além disso, como é que está o mandato, vereador? A gente começou aí em janeiro com os protocolos de alguns projetos que a gente queria dar entrada já no final do ano passado, né? E no recesso parlamentar, alguns requerimentos de reestruturação em termos de revitalização de ruas, asfaltos, podas de árvore, projetos de indicação e projetos de leis, principalmente referente à inclusão e à saúde mental, né, que é uma das pautas que a gente defende no nosso mandato, a defesa das famílias atípicas. A gente protocolou o Fortaleza Cuida da Mente, né, que é um programa específico para a saúde mental dentro das escolas públicas. E agora, fevereiro, é que começa a ser pautado esses projetos, né? Janeiro, só o legislativo funciona para protocolo, e fevereiro, que é durante as sessões, eles começam a tramitar. Como é esse projeto Fortaleza Cuida da Mente? Pronto, a nossa intenção, através do programa Fortaleza Cuida da Mente, é fazer com que essa assistência social, psicológica, terapêutica, chegue até as escolas públicas, né? O que a gente vê hoje ainda é uma dificuldade tanto do estudante como do professor de ter acesso a essa questão terapêutica dentro das escolas. E a gente espera que, através do programa Fortaleza Cuida da Mente, seminários, workshops, o atendimento específico do assistente social e do psicólogo esteja mais presente, e a gente espera que esse programa seja aprovado e adotado, né? Iniciar as tramitações agora na Câmara, mas eu já vi o prefeito Evandro falando sobre essa questão da saúde mental. Eu tenho uma reunião
com a vice-prefeita Gabriela, e através dela eu soube que ela quer botar isso para frente. Ele até lançou o Espaço Girassol. Exatamente. Tem conexão com o que você está falando. Exatamente. O Girassol é algo mais voltado aí para as famílias atípicas, né? Mas tem conexão com essa questão psicossocial, né, de inclusão. E nós estaremos reunidos com ela porque ela está à frente hoje da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então, é uma das nossas pautas aí, é promover, mais uma vez, o Conect Autismo Social, que foi um congresso que a gente conseguiu parcerizar e realizar. A primeira corrida do autismo em Fortaleza, a gente conseguiu promover através da FUNCI. A gente já espera aí estar lançando nesses próximos dias a segunda edição. Na pauta aí da educação, a gente quer fortalecer essa questão da tecnologia, né? Assim como a gente implementou a educação financeira nas escolas, a gente tem um projeto que já foi aprovado e que está em fase de licitação, que é a questão de programação e robótica, né? Já está quase implementado, seria para esse semestre, mas a gente acredita que no outro semestre vai ser realidade em Fortaleza. Então, são pautas aí que a gente espera dar continuidade e pautas novas que vêm surgindo, principalmente esse do programa Fortaleza Cuida da Mente, que eu espero que a gente consiga tirar do papel. Também, no ano passado, nós aprovamos aí a criação do Censo do Autismo em Fortaleza, né? E hoje a gente protocolou, nesse ano já também, a criação do Censo das pessoas com deficiência, né? Porque hoje o que a gente possui através da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, são números bem manuais ainda, não é? Provavelmente subnotificados, né? Exatamente, tanto subnotificados, mas e num formato manual, assim, não é algo concreto, né? E a gente precisa ter isso para ter políticas mais assertivas, claro, né? Onde é que essas pessoas com deficiência estão, né? Onde é que tem autista, onde é que tem pessoas com deficiência auditiva, né? Para a gente identificar ali onde é que elas estão e, consequentemente, ter uma política pública mais assertiva para cada situação. E a gente espera aí que nesses próximos 2 anos também a gente consiga, como a gente vinha falando, desempenhar um trabalho ainda mais concreto, com visitas institucionais na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Sou membro aí da Comissão de Defesa do Consumidor, né? Fui presidente da CPI da Enel nos últimos meses, aí, na última legislatura, e isso acho que me credenciou para ser membro agora da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, né? Muitas vezes a pessoa acha que é só a Comissão de Defesa do Consumidor, mas também é do contribuinte. Sim. O contribuinte é aquele sujeito que paga imposto, que paga tributo, então os projetos também conhecido como todos nós, né? Que somos nós, né? E que, consequentemente, situações e projetos que tratam sobre essa questão de tributação passam por essa comissão. E também a fiscalização de concessionárias como a Enel, né? Que prestou um serviço difícil nos últimos anos, né, para o cidadão, passando muita dificuldade aí de diálogo com a cidade, né? E eu acho que não é só em Fortaleza, a Enel prejudicou muitos comércios, né? O que eu recebi de denúncia aí de comerciantes que perderam geladeiras, micro-ondas, ar-condicionado por conta dessas quedas de energia. Ou questões de saúde também, né? Você Além pode estar ligado a um... É um home care, que você tem ali dentro de casa um equipamento eletrônico. Que não pode faltar energia. Que não pode faltar energia. E a gente, através da Comissão de Defesa do Consumidor, com o presidente, que é o Ronaldo Martins, a gente espera também estar desempenhando um bom trabalho nessa comissão, né? Entendi. Ô Pedro, você é autor desse projeto que levou uma disciplina, educação financeira às escolas, né? Isso. Na Câmara Municipal há o Serviço do Consumidor, do Contribuinte, o PROCON, etc. Lá também há esse serviço, se um cidadão chegar querendo uma orientação, algo que ele esteja ali tentando fazer e não encontre uma maneira metodológica lá, é possível encontrar esse serviço? Hoje na Câmara nós temos a Central da Cidadania, né? Então a Central da Cidadania ajuda uma regulamentação do empreendedor, às vezes é uma retirada de carteira de identidade, pouca gente sabe, mas lá na Câmara existe esse agendamento para a retirada de documentos, né? Certidão de nascimento.
Então, hoje, assim que você entra na recepção da Câmara, dobrou à direita, tem a Central da Cidadania, que ajuda o cidadão, é uma espécie de ouvidoria, né, que vai ajudar o cidadão às vezes até mesmo a fazer um divórcio, né, procurar por uma questão judicial, né, que ele possa dar um encaminhamento. Muitas vezes não se resolve lá, mas ele dá sim essa orientação, né? A Central da Cidadania é algo que muitas vezes a população tem nos procurado para ter acesso à Central da Cidadania, mas não precisa de vereador. Qualquer cidadão pode chegar lá, entrar e se identificar com seu documento, né, seu CPF, e pode ser atendido ali. É mais ou menos na linha Casa do Cidadão? Isso, assim, praticamente a mesma coisa. Entendi. Ô Pedro, virando aqui o assunto, como é que está o Avante, o partido? Pronto, nós fizemos 3 vereadores, o Avante, né? Hoje sou eu, Emanuel Acrísio e Ana do Aracapé, né? O presidente estadual é o Rodrigo Nogueira, que era o antigo secretário de Desenvolvimento Econômico. E a gente tem conversado bastante. Hoje, tanto o Emanuel Acrísio e a Ana, eles são aliados ao governo municipal. Eu estou ainda de forma independente, né? Não estou nem na oposição, nem na situação do governo. Estou construindo ainda relações e espero que eu consiga fazer esse mandato dessa maneira, né? Quando for para criticar, irei criticar, mas também quando for para aplaudir certos projetos. Ou mesmo levar demandas, né? Exato, ou até mesmo levar demandas. Eu não quero fechar portas, né? Eu acho que no parlamento é muito importante ter essa relação com o executivo, mas também não ficar amarrado ao ponto de não poder tecer minhas críticas, falar sobre os assuntos que eu acho importante para a cidade, né? Então, e os outros 2 vereadores do partido entendem essa minha situação, né? Ainda mais porque eu tenho uma boa relação com ambos, né? Com a Ana e com a Acrísio, e a gente conseguiu chegar num consenso de que cada um faça o que acredita que é melhor para o seu mandato, o que acredita que é melhor para o seu eleitor também, né? Por quem creditou os seus votos. Eu tive 8.868 eleitores, então, quer queira ou não, eu represento essa parcela da população de Fortaleza que muitas vezes vai querer me ver fazendo críticas à atual gestão. Mas também parte desses eleitores também querem que eu seja um vereador que possa construir projetos propositivos para a cidade e, consequentemente, esses projetos precisam ser construídos pelo Executivo, né, por parte da Prefeitura de Fortaleza. Exatamente. E eu suponho que um parlamentar, o gestor de maneira geral, mas o parlamentar em específico, ele leva para o parlamento um pedaço do eleitorado da cidade, um caso aqui falando de Fortaleza. Então, eu suponho que você deve ter a sensibilidade de procurar saber o perfil do seu eleitorado para que você não quebre essa sintonia, porque alguém pode apontar você, olha, eu votei nele ou nela, enfim, mas o que ele está fazendo, dizendo, defendendo, não está na minha linha. Então, assim, tem isso também, né? E por isso tem que ter a transparência ao máximo com o nosso eleitor, para ele entender cada passo, cada posicionamento. Às vezes é difícil, porque numa cidade como Fortaleza, que possui 121 bairros, e eu fui votado em 112, né, eu tenho um eleitor de pensamentos diversos. Eu defendo o empreendedorismo e a inclusão. Tem pessoas da área da inclusão que têm um pensamento ideológico diferente de um outro pensamento, mas ele votou em mim por causa da bandeira, do trabalho que eu faço naquela causa, né? E isso supera qualquer bandeira ideológica, acredito eu, pelo projeto, pela entrega, pela minha dedicação. No empreendedorismo também, né? E às vezes o cidadão da aldeota pensa diferente do cidadão do Conjunto Ceará, às vezes o cidadão a demanda de um cidadão no Conjunto Palmeira é diferente de um cidadão... A dor é diferente. A dor é diferente. Muitas vezes um cidadão do Conjunto Palmeira precisa muito mais do poder público, de um asfalto, de uma iluminação, de uma reforma, de uma praça, do que um cidadão que mora no Meireles, né? Mas cada um também tem suas demandas. Às vezes o cidadão do Meireles
precisa, mas precisa de uma outra situação do qual eu posso ser um interlocutor, né? Às vezes é um alvará, é uma situação que ele queira uma permissão de comércio, né? Isso. Que é uma dor diferente, mas que todos precisam ter um bom relacionamento com a gestão. Apesar de que eu defendo que a prefeitura deva tratar todos da mesma forma, independente de ser situação ou oposição. Mas a gente também sabe que você sendo uma oposição ferrenha, muitas vezes as portas se fecham, né? Exatamente. Então, eu acredito que o bom trânsito, o bom diálogo que a gente possa construir, sem ter amarras, né? Sem ninguém segurar no meu pulso, para que eu não me impeçam de criticar também quando eu devo criticar. Essa independência vai ser importante, acredito eu, e o meu eleitor vai compreender, né, de que maneira a gente vai ditar aí o mandato para melhorar a vida do fortalezense. Entendi. E 2026 já começou? O presidente Lula disse que sim, né? Já começou. Política é engraçado, porque no outro dia que termina a eleição, já começam a lhe ligar para falar da eleição de 2020. E se o cara for bem, ou a cara, né, for bem votado, aí sim. Aí que eu saí de 5.139 votos para 8.868. Aí você tem o seu suplente lhe ligando, você tem que ir para deputado e tal. Mas eu acho que é cedo também para definir, né? O meu projeto é nesse primeiro semestre organizar. Esse ano é de mostrar trabalho, né? Eu acho que agosto, que aí fica um ano antes da eleição, porque aí começa a realmente se tratar de federações partidárias, né? Você tem que começar a acompanhar mais isso. Mas até julho é organizar o mandato, né? Organizar, digamos assim, quais são as pautas prioritárias. Focar bem nas bandeiras, né? Para poder entregar direitinho. Passar esse primeiro semestre todo focado nisso, né? Claro que não vou deixar de conversar sobre a política, digamos assim, eleitoral, né? Mas o foco vai ser esse nesse primeiro mandato, nesse primeiro semestre, né? Aí, em agosto, a gente começa a avaliar se, rapaz, dá para expandir essa nossa atuação. Eu sou o primeiro suplente de deputado estadual, né? Como você falou, fui filiado ao PL, eu estou na primeira suplência dos 4 parlamentares estaduais, né? Hoje existem possibilidades de você tirar a licença como vereador e assumir como deputado estadual. Como Guilherme Sampaio, né? Como Guilherme Sampaio, que né? É vereador, mas está deputado. Exato, mas ainda não faz parte do meu projeto isso, né? Eu quero me estabilizar lá na Câmara, focar de fato nesse primeiro ano, estar na Câmara, para depois pensar em talvez articular uma possibilidade de assumir lá na Assembleia, ou não assumindo também me credenciar para ser um candidato a deputado estadual ou deputado federal. Mas vai passar muito também pelo trabalho que a gente realizar aqui como vereador, para expandir e ampliar. E a rede social é muito importante para isso, né? Aproveite, repita e coloque as suas considerações. A gente Perfeito. Vai ter que meu Instagram é @PedroGomatos, meu Facebook também, TikTok. Estou no Threads, né? Estou no X, no YouTube. Então, quem puder me adicionar lá, Pedro Gomatos. E é um local onde a gente pode conversar, trocar ideias. Essa semana mesmo tive nesses bloquinhos de pré-carnaval e vez ou outra para alguém. Eu sou do Paracuru, eu sou lá da Paraipaba, eu não sou do Maranguape, eu sou do Maracanaú. Então, graças à internet também o nosso trabalho vai virando exemplo, né? Chegou um vereador do Paracuru e falou: "Olha, eu lhe sigo, eu lhe acompanho, eu gosto muito do seu trabalho", né? Isso é bacana de escutar porque passa a servir de referência para vereadores do interior do estado, que passa a ter uma ideia ou outra. Vez ou outra eu mando um projeto de lei que eu dei entrada aqui, um projeto de indicação, algum requerimento, para que possa ser copiado, né? E implementado da melhor forma para ajudar também os irmãos do interior do estado do Ceará. Muito bem. Pedro, vou ter que encerrar. A gente marca outras entrevistas, o assunto foi muito bacana, mas não esvaziou a pauta. É verdade. De forma alguma, a gente tem aí um mandato para acompanhar. Boa sorte na caminhada, parabéns pelo trabalho. Obrigado, até a Erivaldo. próxima. Até a próxima, muito obrigado a todos e me acompanhe aí nas redes sociais. Um forte abraço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.